Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais uma aula de amartiologia, doutrina do pecado. Vamos falar hoje sobre o pecado original. O que estuda o pecado original? Diferente da origem do pecado que nós estudamos na aula passada, hoje nós vamos estudar sobre as consequências, o que causou o primeiro pecado e como nós lidamos com esse fator até o dia de hoje. Como que nós nos portamos diante dessa situação até o dia de hoje. Quais são as consequências que a ação do pecado trouxe na raça humana. Então nós vamos estudar a partir do primeiro pecado, a partir de Adão, que surge várias consequências. E esses problemas trazidos pelo pecado vai atingir toda a raça humana. Isso nós vamos ver registrado por Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 12, onde ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos os homens, o pecado de Adão, ele vai afetar toda a raça humana, ele vai afetar toda a criação. O pecado de Adão, ele vai proliferar e ser transmitido a toda a raça humana. Então, a partir do momento em que há um nascimento de um ser, ele já nasce fruto do pecado. Isso Davi disse, não me falha a memória, em Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. Isso fala da raiz pecaminosa que todos nós temos por ser descendente de Adão. Então nós estamos ligados na raiz somos descendente adâmico. O tronco da humanidade nós acreditamos que é Adão. Então, por sermos descendente dele e por toda a criação ser contaminada, nós também somos contaminados com o poder do pecado, e isso Paulo deixa bem claro em suas cartas. Nós precisamos compreender um pouquinho a diferença das doutrinas que nós temos aí forte no meio do grupo de teólogos, né? Que é a corrente de João Calvino, que é a predestinação, e a corrente de Jacob Armínio, que é o livre-arbítrio. Quando eu entendo sobre a raiz do pecado, eu consigo ter uma facilidade para compreender sobre a doutrina da salvação, sobre a predestinação e sobre o livre-arbítrio. Então eu preciso entender a partir da doutrina do pecado, e nós vamos falar da depravação total, né, em que nós acreditamos, tanto João Calvino como Jacob Armínio acredita na depravação total da raça humana e que o homem ficou impossibilitado de se achegar a Deus. O homem ficou impossibilitado de se achegar a Deus por conta do poder do pecado. Ele foi contaminado pelo pecado e por si só ele não tinha condição de se achegar a Deus. Por mais que ele fizesse coisa boa, por mais que ele tivesse bons frutos, ele jamais seria digno da salvação por si só. O homem não teria essa condição. Então, nesse ponto nós acreditamos, nós pensamos junto, tanto João Calvino como Jacob Armínio. Só que em um determinado ponto nós vamos discordar. Qual, irmão Robert? No sentido da escolha. João Calvino, os seguidores de João Calvino acreditam que a partir do momento em que o homem é contaminado, ele é contaminado em sua totalidade 100%.
em todas as áreas da sua vida, 100% o homem é contaminado. E isso tira dele qualquer possibilidade de se achegar a Deus. Qualquer possibilidade de se achegar a Deus. Então, Deus vai se achegar até ele. Sendo assim, algumas pessoas não vão alcançar a salvação. Então, essas pessoas não vão alcançar a salvação porque Deus não vai ir até elas. Deus escolhe alguns e esses alguns Deus vai salvar. Essa é a visão calvinista do teólogo João Calvino. Nós temos a visão arminianista, que é de Jacob Armínio. Qual que é a visão, irmão Robert? A visão é que sim, um homem foi contaminado em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da vida o homem foi contaminado, porém ele não foi contaminado na totalidade. Por que alguns seguidores de Armínio acreditam nessa teoria? Porque acredita-se que se o homem fosse contaminado, corrompido pelo pecado em todas as áreas, 100%, em todas as áreas da sua vida, 100%, o homem seria semelhante a demônios. O homem seria semelhante aos demônios, sem capacidade nenhuma de escolher o bem. E o próprio Senhor vai dizer lá em Mateus: vós, sendo mau, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Então o homem, mesmo sendo mau, mesmo sendo da descendência adâmica, ele consegue fazer boas escolhas, embora essa bondade que ele faça, isso não atribua a ele a salvação. Ele não consegue, por mais que ele faça o bem, alcançar a salvação por mérito próprio. Não é isso que Jacob Armínio acreditava. Então o que é, irmão Robert? Jacob Armínio acreditava no poder da graça. Maior que o poder do pecado era o poder da graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E essa graça é que nos condiciona a se achegar a Jesus. Essa graça dada a todos os homens. E isso é que diferencia a visão calvinista da arminianista, que a graça foi oferecida a alguns. É um presente que foi dado a alguns e não pode. A graça, isso a Bíblia deixa bem claro, nítido, que a graça é um favor imerecido dado a todos os homens. Então a salvação ela é dada a todos os homens. Embora nós cremos que o homem, houve uma corrupção nele total, em todas as áreas, ele recebe de Deus a graça, um favor imerecido. Eu gostaria de ler com vocês um versículo que eu acho muito interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês, que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, que fala dessa graça maravilhosa. Capítulo 5, verso 18, que diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então observe, se nós acreditamos que por intermédio de um homem o pecado alcançou toda a raça humana, que Paulo diz aqui no capítulo 5, versículo 12, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Houve um pecado lá no Jardim do Éden que atingiu toda a humanidade. Todos pecaram. Agora, por um ato de um homem, o pecado atingiu toda a raça humana. Um ato de um homem na cruz do Calvário, morrendo, crucificado, sem pecado, sem nunca ter errado, sem nunca ter falhado. O sacrifício de Jesus Cristo não pode atingir toda a humanidade. A graça aqui está clara.
nesse versículo que nós acabamos de ler, a graça, ela atinge também toda a raça humana. Então depende do ser humano fazer escolhas, fazer boas escolhas. A própria Bíblia fala da lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, eu preciso fazer boas escolhas. Deus condiciona o homem por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e o sangue de Jesus Cristo. A graça é que nos condiciona a fazer boas escolhas. Não por si só, o homem não tem condição. Por mais que ele se esforce, ele não tem condição de ser salvo. Por isso você, cristão, você não se esforça para ser salvo. Porque todo esforço seu, todo esforço meu é inútil para ser salvo. Por que, irmão Robert? Porque a salvação é um dom gratuito, dado por Deus. Então por que eu tenho que me esforçar, irmão Robert? Eu me esforço para agradar a Deus, para ser fiel à sua palavra, para não viver sobre o domínio do pecado, para não viver subjugado pelo pecado. É isso que eu tenho que me esforçar. Para ser salvo, não. Ser salvo, eu sou salvo em Cristo Jesus mediante a fé. É um dom gratuito. Eu preciso apenas crer que Jesus morreu na cruz do Calvário para me conceder a vida eterna. E aí sim eu serei salvo. E porque eu sou salvo na pessoa de Jesus Cristo, agora eu me esforço para agradar ao Senhor, para honrar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário pela minha vida, Então, o pecado de Adão atinge toda a raça humana. Isso nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 3, é dada a sentença tanto para Eva, como para Adão, como para a serpente, a terra é amaldiçoada. Então há uma sequência de danos por conta do pecado, mas o sacrifício de Jesus Cristo, que também é profetizado no capítulo 3 do livro de Gênesis, vai fazer com que o homem tenha condição de vencer o poder do pecado. E aí nós temos 3 pontos importantes que vale a pena nós recitarmos aqui, né, sobre esse pecado original. 4 pontos importantes que eu gostaria que você que está nos acompanhando anotasse aí rapidinho, que é: o pecado afetou todos os homens indistintamente. Isso é indiscutível, a Bíblia prova isso. As consequências do pecado são destinadas a todos os homens. Então nós, infelizmente, recebemos essa consequência do pecado. Uma das consequências do pecado é a morte. Se nós não fôssemos afetados pelo poder do pecado, os crentes não poderiam morrer. E eles morrem. Esse corpo é a separação do corpo físico do metafísico. Então, e por isso que até hoje a gente não consegue lidar com esse fator da morte, porque nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para viver eternamente com Cristo. Então, infelizmente, as consequências do pecado atingem toda a raça humana e uma das consequências é a morte. 3. Justificativa para isso é que Adão foi feito o tronco da humanidade e o seu pecado maculou todos os demais. Então nós acreditamos no pressuposto de que Adão é o tronco da raça humana. Por ele ser o tronco da raça humana, toda a raça humana ter partido de Adão e Adão ter pecado, ter sido contaminado, ele acabou transferindo esse pecado a toda a raça humana. E 4, o pecado não é um problema social, mas um estado espiritual do homem diante de Deus. Então o pecado não é um problema social. O pecado não é um problema social. Então não se resolve o problema do pecado com ações físicas. O pecado é um estado espiritual do homem diante de Deus. Então nós temos aí inúmeras situações no mundo que é a problemática do pecado. Nós estamos aí, uma grande discussão é dar arma para o povo, tirar a arma do povo. Se dar arma vai diminuir a violência, vai aumentar a violência. Tira a arma, que vai diminuir a violência, vai aumentar a violência, porque os bandidos vão ficar armados, não vão devolver as armas. O problema do pecado não é um problema social. Eu não vou resolver a violência
dando arma ou tirando arma do povo. Esse problema da violência é um problema do pecado. Então é um estado espiritual. O que eu preciso fazer? A igreja precisa orar. A igreja precisa buscar os oprimidos. A igreja precisa buscar os perturbados para que eles sejam libertos do poder do pecado. Aí sim nós vamos conseguir diminuir a violência e o nome do Senhor há de ser glorificado, ok? Então o problema do pecado não é um problema social, mas sim espiritual e deve ser tratado então de forma espiritual. E nós temos aí o segundo Adão, né? Que é Jesus Cristo, considerado o segundo Adão, um homem sem pecado, concebido pelo Espírito Santo, né? Por isso que ele nasce sem pecado, porque ele não é descendente da raça humana adâmica, mas ele é considerado o segundo Adão por conta da natureza do homem antes do pecado. Ele não é descendente dessa raça humana que nós somos. O Senhor Jesus, ele veio concebido pelo Espírito Santo, então não teve pecado, não houve pecado. Jesus não teve nenhum pecado durante os seus 33 anos aqui na Terra. Isso nós vamos ver em Cristologia, a matéria que estuda sobre Cristo. Não houve falha, não houve pecado algum. Ele morre na cruz do Calvário para poder tirar o pecado da raça humana. E hoje, por intermédio desse sacrifício, nós temos condição de se achegar a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Passamos um pouquinho, nos perdoe. Um forte abraço, fique com Deus.